Olá, amados do Senhor Jesus, a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Meu nome é Ana Amélia Vieira, falo da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás. Estou aqui para o nosso último áudio do livro Campo de Batalha da Mente. Chegamos ao final do nosso estudo, 30 dias de estudo, veja só que bom, foi um mês que o Senhor reservou para as nossas vidas para aprendermos mais com Ele. O meu coração está alegre, grato, regozijando no Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos seus prodígios, pelas suas maravilhas, pelos testemunhos que eu ouvi, pelos pedidos que eu ouvi. Me envie o áudio, irmã. O áudio está uma bênção, irmã. Os áudios estão transformando a minha vida. Os áudios estão me sustentando. Amados, vocês não têm noção o quanto eu fico feliz, porque o propósito do Senhor foi cumprido através deste trabalho. Fácil não foi. Foi extremamente desafiador. Mas o Senhor nos deu vitória e nos sustentou. E olha, tenho uma notícia para vocês. Não vai parar por aqui. Glória a Deus por isso. O Senhor tem me inquietado. As pessoas têm me pedido, feito pedidos. E eu vou continuar com mais livros de estudos para o nosso engrandecimento e conhecimento do Senhor e da sua palavra. Amém? Vamos para o nosso próximo estudo, então. Áudio de número 30, capítulo 27, vem falar de mentalidade de deserto número 10. Vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Salmo 78, 7, 8 diz: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante esses anos de deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Clamavam a Deus para tirá-lo do problema quando se metiam em confusão. Eles até mesmo respondiam às instruções com obediência, até que as coisas melhoravam. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos a nossa vida fazendo a mesma coisa. Suponho que alguns de nós somos simplesmente, por natureza, um pouco mais teimosos e rebeldes que os outros. E então, claro, devemos refletir sobre nossas raízes e como começamos a nossa vida e por que isso nos afeta. Nasci com uma personalidade forte e provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito, a despeito de tudo. Mas os anos que passei sendo abusada e controlada, somados a uma personalidade já forte, combinaram-se para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve de tratar essas atitudes erradas antes que Ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Descrevo teimoso como obstinado, difícil de tratar ou trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas, como disse neste livro, eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta e escrupulosa ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer apenas a dele. É vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Não é suficiente atingir um platô e pensar: cheguei tão longe quanto queria. Devemos ser obedientes em tudo, sem reter nada, nem manter quaisquer portas em nossa vida fechadas ao Senhor. Nós todos temos essas áreas certas em que persistimos tanto quanto possível, mas exorto-o a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus quer obediência, não sacrifício.
1 Samuel 15, 22, 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Um exame de vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Certa vez, quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que deveria ter feito e sido instruído a fazer, a resposta de Saul foi: eu achei que... Então, ele continuou expressando sua ideia de como ele pensava que as coisas deveriam ser feitas. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência, não sacrifício. Frequentemente não queremos fazer o que Deus pede e então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixaram de reinar como reis na vida por causa de sua teimosia e rebeldia? A introdução ao livro de Eclesiastes na Bíblia Amplificada diz: o propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que, em última análise, a vida é sem sentido, sem o respeito e reverência apropriados a Deus. Devemos nos lembrar de que sem obediência não há respeito e reverência apropriados. A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. Isso geralmente é culpa dos pais, porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem. Se Salomão tinha tanta sabedoria, como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida? A resposta é simples: é possível ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas sempre a usamos? Jesus foi feito para nós, sabedoria em Deus, mas sempre usamos essa sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer as suas próprias coisas. Ele passou a sua vida tentando primeiro uma coisa e depois outra. Ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pode comprar, o melhor de cada prazer do mundo, e, entretanto, isso é o que ele disse na conclusão do seu livro, em Eclesiastes 12:13. Veja: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que entendo dessa passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a Ele. Todo o caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento de toda felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora da ordem será ajustada pela obediência. A obediência é a obrigação total do homem. No que me diz respeito, essa é uma passagem admirável e eu o encorajo a continuar estudando-a. Em Romanos 5:19 diz: obediência e desobediência, ambas têm consequências, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nossa escolha para obedecer ou não obedecer não apenas afeta a nós, mas a multidões de outras pessoas. Apenas pense nisso. Se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido longa. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus. Seus filhos foram afetados pelas suas decisões, e assim são os nossos. Recentemente, meu filho mais velho disse: mamãe, tenho alguma coisa para lhe dizer e posso chorar, mas me escute. Então ele continuou dizendo: tenho pensado sobre você e o papai e os anos que vocês têm colocado esse ministério e em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como nem sempre foi fácil para vocês. Percebo, mamãe, que você e o papai passaram por coisas que ninguém sabe e quero que você saiba que esta manhã Deus me fez consciente de que estou sendo beneficiado com a obediência de vocês e agradeço-lhes por isso. O que ele disse significou muito para mim e lembrou-me de Romanos 5:19. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas. E quando você decide desobedecer, isso também afeta outros.
Você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto. Mas, por favor, tenha em mente que se você agora tem ou terá filhos, a sua decisão os manterá no deserto com você. Eles conseguirão sair quando crescerem, mas posso assegurar-lhes que eles pagarão um preço por sua desobediência. Sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus. A obediência é uma coisa de longo alcance. Ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre a obediência, mas por agora simplesmente quero chamar a sua atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado. Traga o seu pensamento cativo a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5 nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. São nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Em Isaías 55:8 o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos. Não importa o que eu ou você possamos pensar, Deus escreveu seus pensamentos para nós em um livro chamado Bíblia. Devemos escolher examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre desejando submetê-los ao pensamento de Deus, sabendo que os deles são melhores. Esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Examine o que está em sua mente. Se concordar com os pensamentos de Deus, que é a Bíblia, então lance fora seus próprios pensamentos e pense-os dele. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesmas, mas muito frequentemente trazem destruição à vida dos outros à sua volta. A mente é o campo de batalha. É nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás deflagrou. É a minha mais sincera oração que este livro o ajude a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Finalizamos aqui o estudo deste livro com a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos estar orando? Pai amado, muito obrigada. Obrigada por esses 30 dias. Obrigada por essas pessoas que acompanharam este estudo. Obrigada, Pai, pelas vidas que o Senhor alcançou. Obrigada, Senhor, pelas vidas que o Senhor libertou. Obrigada pelos livramentos que o Senhor deu. Pai, o meu coração está regozijando na Tua presença nessa hora. Eu só tenho a Te dizer, Te agradecer, Pai, falar muito obrigada. Senhor, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és soberano. Em nome de Jesus, Pai, continue no controle de cada vida. Continue no nosso entendimento, trabalhando a cada dia os nossos pensamentos, porque nós estamos colocando a nossa vida, a nossa mente cativa ao Senhor, porque a nossa batalha é no campo da mente, mas somos soldados armados para a guerra, e é no nome de Jesus que nós vamos vencendo todos os dias. Essa é a minha oração. Obrigada, obrigada e obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.